Olá pessoal, vamos iniciar mais um vídeo com o tópico de geração de energia. E dentro desse tópico a gente vai abordar sobre o funcionamento de um gerador em uma usina hidrelétrica. O que é um gerador elétrico? Um gerador elétrico é uma máquina que vai converter a energia mecânica em energia elétrica através de um processo conhecido como indução eletromagnética. Nessa indução eletromagnética, o princípio é um condutor, ele vai se mover dentro de um campo magnético, dando origem à tensão elétrica induzida. Pode acontecer também de o condutor não se mover. Quem se mover for o campo magnético. Então, nesse segundo caso que eu estou comentando, o campo magnético ele pode se mover e o condutor vai permanecer fixo. E mesmo assim vai ter origem à chamada indução eletromagnética. E como que esse gerador funciona em uma usina hidrelétrica? Aqui a gente tem a visão de uma usina hidrelétrica. Temos aqui a barragem, o reservatório, e aqui a casa de máquinas da nossa usina. Bem, aqui a gente tem um corte em que é possível visualizar o conduto forçado para direcionar a água aqui para a caixa espiral e aqui seria a saída da água. Aqui é mais uma visualização da turbina. A turbina ela está bem aqui nessa região aqui. Aqui a gente visualiza o eixo e o nosso gerador, bem aqui em cima. Temos aqui uma visão mais detalhada do que a gente chama aqui de caixa espiral, é por onde a água vai ser direcionada. Então a água vai passar aqui por trás, pela caixa espiral. Aqui a gente vai ter as aletas do nosso distribuidor. A gente consegue visualizar aqui também todo o conjunto do distribuidor, o servomotor, o aro de regulação. Então tudo isso aqui faz parte aqui desse conjunto formado por turbina, o distribuidor, o nosso servomotor. Aqui a gente consegue visualizar aqui a nossa turbina, parte de baixo dela aqui da turbina. Distribuidor, a gente tem o chamado pré-distribuidor e também a gente tem o distribuidor em si, que é o que se movimenta. Então, a princípio, nessa imagem, pode ser que aqui já seja o pré-distribuidor, que são aletas fixas, e aqui por trás a gente tem as aletas móveis. Bem, aqui a gente consegue visualizar o eixo e bem aqui em cima a gente vai ter o gerador. Aqui embaixo a gente vai ter a nossa turbina. Turbina e os outros elementos, né, que a gente já comentou. Distribuidor, servomotor, aqui o aro de regulação. Aqui seria o suporte conectado aqui ao eixo para o nosso gerador. Aqui nessa imagem, pessoal, a gente tem aqui a carcaça do estator. E também a gente pode observar trocadores de calor. Aqui tem um, outro. Esses trocadores de calor, eles vão estar presentes ao redor aqui de todo o gerador, justamente para fazer essa troca de calor aqui do ar. Ele vai se aquecer e quando ele passa aqui pelo trocador, ele diminui um pouco sua temperatura para retornar para o gerador. Então, nessa imagem a gente consegue ter essa informação aqui dos trocadores de calor. Então aqui está a estrutura que vai receber as chapas do núcleo estatórico. Então toda essa carcaça aqui, aqui vai receber as chapas do núcleo. E também aqui vai receber todo o barramento do nosso estator. Aqui também a gente consegue já observar onde vai ficar o fechamento neutro do nosso estator. E aqui é onde vai estar localizado a saída da tensão do nosso estator. Eu coloquei essa imagem, poder observar aqui o início da montagem do chapeamento do núcleo estatórico. Essa foto aqui mais precisamente, a gente tem aqui a montagem do dispositivo pré-chapeamento superior. Aqui mais uma informação da montagem do primeiro lote do chapeamento do nosso núcleo estatórico. Aqui o núcleo estatórico concluído. E a próxima etapa agora é instalar aqui as barras do estator nas ranhuras do núcleo estatórico. Aqui uma imagem aqui dessas barras montadas nas ranhuras do
do estator. E aí, voltando para a nossa apresentação, esse vídeo que a gente está fazendo uma análise, a gente já consegue visualizar aqui no vídeo, aqui o núcleo, e aqui também na imagem fica um pouco prejudicado, mas todas as barras já estão montadas. Aqui todo o fechamento do enrolamento estatórico também já está todo feito. A gente vai falar mais na frente, mas aqui a gente consegue visualizar isso. Outra coisa também, a gente consegue verificar aqui o fechamento do neutro, do gerador, e aqui a saída de tensão. Aqui a gente tem 3 fases de saída do gerador. A parte aqui dos mancais, então aqui as sapatas do mancal escora, consegue visualizar aqui, e também as sapatas do mancal guia. Então esses daqui, né, que a gente consegue visualizar. Então aqui seria o suporte, porque quando o gerador está em funcionamento, ele desliza, existe aqui uma camada de óleo, e esse gerador ele fica deslizando sobre essa camada de óleo aqui do mancal escora. E esse mancal guia, igual o nome já diz, ele vai ficar guiando o eixo desse gerador. Aqui um detalhe da carcaça do rotor, e aí nessa carcaça vai ser montado o núcleo do rotor e os polos. Uma observação, a gente consegue visualizar aqui o barramento de estação. É aqui onde vai ser conectado os chamados anéis coletores, essa posição aqui, os anéis coletores, e conectado aos anéis coletores, a gente vai ter aqui o barramento de estação. E esse barramento de estação, ele é que vai se conectar aos polos. Então tem todo esse conjunto referente ao rotor. Aqui nessa imagem já consegue visualizar a montagem aqui do núcleo do rotor e já alguns polos sendo montados. São esses daqui. Aí já na próxima imagem já consegue verificar todos os polos montados aqui do nosso rotor e mais um detalhe aqui do barramento de estação que vai se ligar a esses polos. Aqui eu coloquei um detalhe do núcleo do polo e aqui o enrolamento desse polo. Então esse enrolamento ele é montado aqui no núcleo, dessa maneira, esse enrolamento. Então você consegue visualizar os dois separados. Aqui já está montada a tampa do rotor e aí o próximo passo já é a descida do rotor para concluir a montagem do gerador. Aqui um detalhe da descida do rotor e já tem uma animação que eu coloquei para a gente verificar isso. Junto também com o detalhe do entreferro. Então a gente está visualizando aqui, ó, o rotor e aqui a gente está visualizando o estator. E existe um espaço aqui de milímetros que é chamado de entreferro. Aqui também tem um detalhe aqui das barras do estator. A gente tem aqui a barra inferior e a barra superior nessa imagem. E agora, pessoal, a gente vai verificar a interação entre a parte do rotor, que seria essa daqui, com o estator, que é essa parte aqui, ó. E aqui a gente já comentou o núcleo do rotor, aqui os polos, aqui o núcleo do estator e aqui as barras do estator. Só um detalhe que, para a gente fazer essa análise, a animação ela retirou aqui a parte superior da barra e deixou apenas o trecho de barra que vai estar exposto ao fenômeno da indução eletromagnética. Então vai ser esse trecho de barra que vai sofrer a tensão elétrica induzida. Bem, aqui, pessoal, a gente vai verificar o seguinte: aquele barramento de estação, vocês estão lembrados que eu comentei, e vocês também verificaram que existe um enrolamento aqui do polo, que é o chamado enrolamento de campo.
Então, aquele barramento de estação vai ser uma tensão contínua. Então, a gente vai alimentar esse enrolamento do campo com uma tensão contínua. Então, essa barra vai se conectar a esse enrolamento do polo. Esse enrolamento ele vai dar a volta aqui nesse polo aqui, ó, abraçando o polo até o terminal. Então, a gente vai ter o início desse enrolamento e o final desse enrolamento. Mesma coisa que nesse outro enrolamento, pessoal. A gente vai ter o início aqui do enrolamento desse polo e esse enrolamento ele vai abraçar esse polo aqui, ó. E aqui vai ter o final dele. Então aqui o início e aqui o final. Vai existir uma conexão entre eles. Mesma coisa aqui no outro polo. Isso, pessoal, é feito de tal maneira que quando tiver corrente elétrica aqui pelo enrolamento de campo, essa daqui é a chamada corrente de excitação. Então, quando tiver essa corrente de excitação, se a gente aplicar aqui a regra da mão direita, então a corrente está vindo por aqui, ela estiver vindo por aqui, ó, por exemplo. Se aplicar aqui a regra da mão direita, a gente vai verificar que aqui vai ser a saída do nosso campo magnético, de modo que aqui vai ser o polo norte. Então, para esse polo, a gente vai ter aqui o norte e aqui a gente vai ter o sul, para esse polo. E do outro lado vai ser o oposto. Então, a corrente ela vai nessa direção aqui. Então, aqui vai ser a direção do campo magnético para essa espira. Então, aqui vai ser o polo magnético norte desse enrolamento aqui do nosso polo. E aqui vai ser o sul. Então, isso vai se alternar, olha só. Para esse polo, essa face vai ser norte e o polo vizinho, a face vai ser sul. E isso vai ficar se alternando. Norte, sul, até dar a volta toda aqui no nosso polo. E por que que isso acontece? Vamos analisar agora. Então a gente viu que aqui vai ter o norte e aqui vai ter o sul. Aqui vai ter o sul e aqui vai ter o norte. E sul, aqui o norte. Então vai ter essa alternância aqui. Só lembrando que a gente vai ter aqui todo aquele enrolamento do polo. Dessa maneira, como a gente vai ter a saída do campo magnético aqui, e aqui seria a chegada do campo magnético. Então vai existir um campo magnético nessa direção e vai ter um campo magnético nessa direção aqui, ó. Aqui também vai ter o campo magnético aqui. Mesma coisa aqui, né? No polo vizinho vai ter o campo magnético aqui, ó. Mesma coisa aqui também. E aqui seria a saída, já desenhar de outra cor aqui. Aqui seria a saída do campo e aqui a chegada do campo. Lá em eletromagnetismo a gente viu, né, que o campo ele sai do polo norte e o destino dele é o polo sul. Aqui as linhas do campo estão chegando aqui, estão saindo aqui. Então, a gente está verificando que quando injeta uma corrente aqui no enrolamento de campo, vai surgir o campo magnético, através aqui dos polos. E esse rotor, ele está em movimento. Olha para vocês verificarem. Foi o que eu acabei de comentar. Aqui está saindo. Aqui é a sapata, pessoal. Vou desenhar aqui, ó. Aqui o desenho da sapata aqui, ó. O polo. O polo está bem aqui, ó.
Aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar a densidade de fluxo magnético, que é justamente as linhas do campo magnético criado quando a gente alimenta o nosso rotor. Então aqui a gente vai ter o trajeto do campo magnético, assim por diante. Bem, pessoal, como a gente comentou nos slides anteriores, agora eu vou apresentar o caso de colocarmos duas espiras e como que vai ser a tensão induzida em cima dessas espiras. A gente tem aqui a espira, vou chamar aqui de espira número 1, que vai ser essa espira mais esverdeada, e eu vou chamar aqui de espira número 2, essa mais avermelhada aqui, rosa. A espira número 1, a gente pode observar, deixa eu mudar de cor aqui para vocês verificarem aqui o desenho da sapato do polo. Então aqui está o nosso polo. Aí nesse exemplo, a gente colocou as duas espiras para sofrerem a ação aqui desses dois polos. Esse polo, a face dele é norte, e esse outro polo aqui, a face é sul. A espira número 1, vocês vão perceber que ela está bem no centro do polo. Então a influência que ela vai sofrer é a máxima. A gente pode observar que esse condutor, se a indução eletromagnética for, por exemplo, 100 volts, o outro lado aqui também vai ser de 100 volts. E como esses condutores eles estão em série, a tensão aqui vai ser de 200 volts. É o nosso caso aqui número 1. Essa segunda espira, vocês podem observar que ela está deslocada em relação à primeira. Então a influência que ela vai sofrer já não é o valor máximo, porque a espira número 2 não está no centro do polo. O valor máximo da espira número 2 vai acontecer após o tempo que esse polo vai se deslocar até ficar aqui na posição central da número 2. Mas nesse momento, instantaneamente, a espira número 1 ela está com seu valor máximo e a espira número 2, ela nesse momento, a gente vai colocar aqui aproximadamente metade do valor máximo. Aqui seria no instante T1, que é esse momento aqui. Colocando aqui a espira número 2 na ordem de valores, então vamos supor que aqui seja 50 volts e aqui também mais 50 volts. De modo que o valor aqui vai ficar de 100 volts. Aqui é a parte de ventilação. Não sei se vocês estão lembrados, por trás da carcaça do estator, a gente vai ter os trocadores de calor. Então, aqui, pessoal, nessa região dos polos, e aqui na região das barras, vai ser a nossa fonte de calor. É por onde a corrente está passando. Então, esse ar, ele vai sair daqui aquecido. Eu vou fazer um desenho aqui, bem simples. Então, aqui vai ser o nosso trocador por trás, trocador de calor, que vai ter a serpentina de água, passando aqui para o trocador. E quando esse ar passar pelo trocador, esse outro lado aqui, o ar vai ficar um pouco mais frio. A circulação desse ar vai ser de maneira que ele volte aqui para o nosso gerador e novamente passe por essa região que seria a nossa fonte de calor, porque esse gerador ele está todo abrigado, existe toda uma estrutura que abriga o gerador, a gente chama de air housing. Então por isso que esse ar ele fica nesse movimento, ele sai, passa no trocador, ele retorna um pouco mais frio, passa no trocador de novo, passa no gerador novamente e assim por diante. E isso acontece em toda essa estrutura em que o gerador está montado. Bem, pessoal, aqui a gente só visualiza a barra completa. É assim que ela é montada e aqui já tem a informação do enchimento das capas isolantes. Bem, pessoal, aqui nessa imagem a gente pode visualizar os jumpers já conectando essas barras para que a gente consiga montar o circuito do enrolamento estatórico. Nesse exemplo aqui, é a representação do enrolamento estatórico através do fechamento com barras imbricadas. Aqui a gente tem aqui os jumpers, que vai fazer a conexão entre as barras, para que a gente consiga montar esse circuito e fazer o fechamento tanto do lado neutro quanto a saída do gerador. Uma vez montado o gerador, está mais ou menos aqui a saída do gerador. Eu vou fazer aqui um desenho representativo. O disjuntor desse gerador ele pode estar na própria casa de máquinas ou então numa subestação elevadora.
Vou fazer aqui uma representação, como se tivesse aqui uma subestação elevadora. Ele vai ter um transformador, elevador, aqui um disjuntor para conectar na barra da subestação. E aí nessa barra a gente vai ter as linhas de transmissão. Ou seja, esse gerador aqui, ele vai se conectar ao sistema através aqui do seu disjuntor. E esse disjuntor, o processo de sincronismo da máquina vai ser todo aqui em cima desse disjuntor do gerador. Então eu concluo essa minha apresentação abordando sobre o funcionamento de um gerador em uma usina hidrelétrica. Eu agradeço pela sua atenção. Se vocês tiverem gostado desse conteúdo, não deixem de dar o like e, caso queiram receber mais conteúdos, façam a inscrição aí no canal. E valeu, pessoal. Até a próxima.